Bem-vindos ao canal Chico Pira. Hoje eu tenho o ilustre monge Joaquim Monteiro. Uma vez eu vi o Lama Padmasambhava dizendo que ele era um dos maiores conhecedores do Dharma do Brasil. E para o Lama Santin falar isso, né, não temos hoje qualquer entrevistado. Então eu estou super feliz de poder estar conversando com o monge Joaquim Monteiro, que é uma pessoa extremamente simpática. Já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Ele é brincalhão, ele é alegre, ele é uma pessoa que é sempre muito receptiva a todos. Então, monge, bem-vindo. E como já é meio padrão aqui no programa, a gente sempre começa com essa mesma pergunta, assim, que é: como que o senhor chegou no budismo, né? Nós sabemos que, para nós brasileiros, esse não é uma escolha natural, não é uma escolha da maioria. Então, sempre essa história de como que a pessoa chegou, como que ela conheceu e por que ela optou em seguir esse caminho é sempre interessante. Eu queria ouvir um pouquinho aí do senhor, falando como que o senhor chegou no budismo. Bom, essa já é uma questão bastante antiga na minha vida, porque eu tenho 65 anos no momento, e eu comecei a me aproximar do budismo quando eu estava por volta de 11, 12 anos de idade. Então, são 50 e tantos anos de percurso. Não é fácil falar sobre esse tempo todo. Mas se a gente for pensar em termos assim, do ponto de partida dessa caminhada toda, tiveram dois fatores que foram centrais na minha vida. Primeiro, quando eu estava passando dos 11 para os 12 anos de idade, o meu pai teve uma doença muito súbita. Então, coisa assim, de um semestre, se transformou praticamente num vegetal humano. Bom, entre os 11 e 12 anos, até os 17 anos, que foi quando ele faleceu, eu praticamente, eu observava o meu pai em estados assim, cada vez maiores de degradação física e mental. Bom, isso, né, no início da minha adolescência, né, aquele período difícil, né, entre o final da infância e o início da adolescência, aquele período pesado de transição, isso provocou um choque tremendo em mim. E é aquilo que o budismo chama do sentimento da impermanência, a percepção da impermanência. Bom, eu não sei, né, como é que outras pessoas se sentem a esse respeito, mas quando você é completamente devorado, atravessado pelo sentimento da impermanência, então as doutrinas religiosas convencionais perdem completamente sentido para você. Ou seja, vir me falar que a alma é imortal, que Deus faz isso, faz aquilo, isso na minha adolescência era uma coisa que me irritava profundamente, porque eu estava completamente devorado pelo sentimento constante da impermanência a cada instante da minha vida. Bom, eu senti que eu precisava de um caminho espiritual para lidar com isso. Bom, e foi esse impacto inicial da impermanência que teve uma importância decisiva, tanto na minha vida como um todo, como nesse meu encaminhamento para o budismo. Eu acho engraçado você falar, porque não é a opção da maioria. Às vezes eu fico pensando se maioria tem opção. Se maioria, na maior parte dos casos, não é puro conformismo. Bom, esse foi o primeiro aspecto. Agora, um segundo aspecto, que na minha percepção interior, está profundamente ligado a esse primeiro aspecto, foi a vivência da ditadura militar. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu ainda não tinha consciência política, não tinha clareza da situação política do país. Mas eu residia no Rio de Janeiro. Eu fazia longos passeios à noite, né? Eu saía de Copacabana, ia para Ipanema, ia para o Leblon, ia lá até o final do Leblon, ida e volta caminhando. E eu ficava impressionado com aquela atmosfera tremendamente sombria da cidade à noite. O que está conduzindo a cidade, essa perspectiva extremamente sombria? Bom, isso foi um fator que me levou subsequentemente, né, a ter interesse pela política, pela participação social. Eu participei da luta contra a ditadura nos seus anos finais. Inclusive, diga-se passagem, arrisquei a minha pele várias vezes nesse contexto.
E quando eu fui para a Ásia, isso já me deu uma indicação de que tipo de budismo que eu tinha que me relacionar. E nesse ponto, eu posso dizer que os budistas asiáticos não me decepcionaram. A minha experiência dos 20 anos na Ásia, 18 no Japão e 2 em Taiwan, e os 2 anos que eu vivi em Taiwan foram particularmente frutíferos nesse sentido. Acabaram de vez com o mito do budismo individualista, do budismo desengajado, ou seja, muitas vezes hoje em dia, quando se questiona o vínculo entre budismo e sociedade, aqui entre os budistas brasileiros, muita gente reage, porque o budismo não tem nada a ver com isso. Isso, para mim, é pura e simplesmente ignorância da história do budismo. Nos últimos 2.500 anos, nunca existiu budismo que não tivesse vínculo com a sociedade, com a ética, com a política. Eu nem discuto esses assuntos, né, porque é óbvio para mim que a gente está falando de coisas que não existem. Ou seja, o que importa não é que o budismo tenha vínculo com a sociedade, que isso ele sempre teve. A grande questão é o debate a respeito de que tipo de vínculo ele deve ter. E aqui no Brasil nós estamos precisando dessa discussão, né? Bem mais do que nos últimos anos. Bom, em linhas gerais, essas foram as 2 linhas do meu encaminhamento para o budismo. O senhor falou que ficou no Japão, né, 18 anos e 2 anos na China, isso? Em Taiwan. Taiwan. No Japão, o senhor teve aonde? Em monastérios? Onde que o senhor ficou lá? Eu tive 3 períodos básicos na minha vida no Japão. Nos primeiros 2 anos, eu tive em uma escola, em uma espécie de um seminário budista, chamado Otaine Shinshugakuin, que é o seminário assim, especializado para ordenação dentro da Shinshu Otani-ha. Quer dizer, eu tive 2 anos lá, me formei. Essa foi, por assim dizer, a minha formação inicial. Bom, posterior, eu me formei em 87. Bom, ainda, por uma série de razões, que isso depois, se você quiser saber, eu te conto com detalhe, porque a minha caminhada nunca foi linear. A partir de 1998, eu comecei a trabalhar num centro de estudos de cultura budista da Universidade Doho em Nagoya. Doho Daigaku Bukyobunka Kinkyu Center. Aí, né, eu comecei a fazer uma série de estudos assim, sobre a compreensão tradicional da escola da Terra Pura. Eu comecei a me enraizar mais nessa parte dos estudos budistas propriamente ditos. Bom, no meio desse trabalho, eu comecei a perceber cada vez mais a importância de passar do budismo japonês para estudar as fontes do budismo chinês. Nessa época, eu já tinha contato, em 1988, com um professor da Universidade de Komazawa, em Tóquio. É um professor absolutamente extraordinário, no Japão, né, pelo menos nessa parte mais filosófica, intelectual. Os nomes, por exemplo, de Noriaki Hakamai, Okabe Kazuo, são nomes decisivos na minha vida, na minha caminhada, foram as pessoas que mais me ensinaram na vida. Bom, aí eu entabulei um diálogo, principalmente com o professor Hakamai, e com o passar do tempo, nós fomos elaborando um projeto de eu ir estudar para mestrado, doutorado em Komazawa. Aí eu fui para Komazawa em 95, fui aprovado no exame do mestrado em 95, e foi a partir daí que eu mudei bastante na minha orientação de estudos. Eu comecei a estudar centrado no budismo chinês, em parte, aquele pensador extremamente radical do pensamento do budismo da Terra Pura na China, que foi o mestre Sandal, mas também um outro tratado, um tratado curiosíssimo, né, que tem um pensamento extremamente radical, mas que só foi preservado na tradição chinesa de Kumarajiva. Eu trabalhei durante anos no estudo desse tratado. Foi em cima dele que eu escrevi minha tese de mestrado, minha tese de doutorado. Aliás, me desculpa fazer só um pequeno comercial. A minha tese de doutorado no Japão foi traduzida, foi publicada em janeiro agora,
sob o título de As Bases Filosóficas do Budismo Chinês, pela editora FI de Campinas. Então, quem quiser saber o que eu fiz, o que eu estudei em Kumazawa, é só adquirir o livro e ler. Bom, então no Japão... Pode repetir a editora do livro? É PHI, FI. FI, PHI. Editora FI. É uma editora importante principalmente em termos do conteúdo, da qualidade de trabalho que ela faz. Que é uma editora pioneira, absolutamente pioneira nesse sentido. Bom, então, esse é um resumo assim, bem genérico do que eu fiz no Japão, nos meus 18 anos no Japão. Agora, é claro que em 18 anos aconteceu muito mais coisa. Aí, se você quiser saber um pouco mais sobre o que foram essas coisas, eu estou aqui para te responder. Estou muito curioso. Como foi essa decisão de ir para o Japão? Isso não foi uma coisa difícil pelo seguinte. Aí deixa eu te contar sobre um momento decisivo da minha trajetória na vida. Bom, por volta de... Eu entrei para a graduação em psicologia em 1978. Mas por volta de 1976, eu já tinha passado por uma experiência transformadora dentro do budismo de uma força assim, incomparável. Quer dizer, quando eu tive o meu primeiro relance na realidade da impermanência, eu que estava dominado pelo sofrimento, pela angústia, a visão da impermanência me trouxe uma alegria incontrolável. Eu abri a porta de casa, saí correndo de alegria, enquanto que eu percebi que eu tinha encontrado realmente o que eu buscava na vida. Agora, em 78, eu entro na graduação de psicologia, e eu comecei a perceber o seguinte: eu estava com perspectiva de continuar meus estudos em psicologia, eu continuava estudando o budismo, continuava praticando o budismo, principalmente na Sociedade Budista do Brasil, que tinha lá em Santa Teresa na época. Mas eu fiquei alguns anos com um sentimento de que eu ia preservar o budismo como um elemento precioso da minha vida, mas que eu não ia ter chance de me dedicar centralmente a ele. Quer dizer, eu ia levar minha carreira na psicologia, ia manter o vínculo com o budismo, mas eu não podia esperar mais do que isso. Aí aconteceu uma coisa completamente imprevista. Isso aconteceu lá por volta de 1980. Eu sentia, não que eu me sentisse mal na SBB, na Sociedade Budista do Brasil, mas eu sentia uma limitação grande na forma como o budismo era ensinado na época. Aí eu estava sempre procurando algum outro lugar onde eu pudesse aprender, estudar o budismo sob algum outro ângulo, alguma coisa que fosse mais capaz de responder as minhas indagações. Bom, aí o que aconteceu? Na época, no Rio de Janeiro, por volta de 1980, tinha aqueles jornaizinhos ligados a artes marciais. Eram jornaizinhos que apareciam nas bancas de jornal, circulavam durante 3, 4 meses, depois desapareciam, ninguém mais sabia que jornalzinho era aquele. E tinha um anúncio de um novo templo budista na periferia do Rio de Janeiro. Bom, eu fiquei na dúvida. Se eu aparecer por lá, vai ser a mesma coisa que em todo lugar, será que eu não vou perder tempo? Não, mas eu pensei, mas também, né? Mesmo que eu perca tempo, né, vale a pena tentar, só pegar um ônibus, ir lá e ver como é que é. Bom, aí eu optei pela segunda alternativa. Aí eu fui lá para a periferia do Rio de Janeiro, nem me lembro mais que bairro era, já fazem praticamente 40 anos. Aí o monge, que ligava, como é que se diz, que orientava esse templo, disse: Joaquim, a gente não tem aqui grandes perspectivas, mas se você quiser, a gente tem prática de meditação na quinta-feira à noite. Se você quiser, você aparece. Bom, parecia que não era grande coisa, porque meditação eu podia fazer em casa, podia fazer na SBB, não tinha novidade nenhuma. Mas eu não sei por que achei que era interessante. Eu comecei a ir uma vez por semana, na quinta-feira à noite, nesse templo. Aí acontecia uma coisa muito curiosa. Tinha um jovem Nikkei, descendente de japonês, que ele estava estudando economia no Rio de Janeiro na época. Ele que liderava esse grupo de meditação. Mas uma coisa que chamava atenção
é que geralmente terminava o grupo de meditação, as pessoas tomavam um chá, conversavam uns minutinhos e ia todo mundo embora. E eu ficava lá conversando com esse rapaz até altas horas da noite, até o momento do último ônibus de volta para Copacabana. E isso durante um semestre. Bom, nesse intervalo, eu tenho a impressão que esse rapaz, ele começou a pensar um pouco a meu respeito. Então, um semestre depois, ele veio me falar: Joaquim, eu percebi, você é o único do grupo que fica até mais tarde. Eu já percebi que você tem um interesse forte no budismo. Bom, meu pai, ele é sacerdote budista lá no interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. Aí eu queria te apresentar o meu pai. Aí eu fui lá. Foi onde eu comecei, né, a ter contato com o Higashi Honganshi. E, né, no meio desse contato, foi a época em que foi fundado aquele Instituto de Estudos Budistas do Templo. Aí eu acabei me tornando, um membro do Instituto. Passei vários anos participando. O Instituto Budista de Estudos Missionários, ele teve uma importância tremenda na história do budismo brasileiro. Foi a primeira vez que ocorreu o estudo sistemático do budismo no Brasil. E como ele, através do professor Ricardo Mário Gonçalves, o Instituto tinha um vínculo com o Departamento de História da USP, era a primeira vez que a gente estava abordando o budismo a nível de um estudo sistemático, não era uma coisa aleatória. Bom, eu fui aprofundando o meu contato com a comunidade, e a conclusão disso, né, que eles me consideraram apto, né, a ir estudar no Japão em 1985. Quer dizer, então não foi nenhuma decisão puramente individualista, do tipo eu vou lá e faço. Teve uma vinculação comunitária que teve por consequência essa minha ida para o Japão. Só que eu confesso para você, eu não imaginava que a minha passagem pelo Japão fosse me mudar tanto, de uma forma tão radical. Aí, mas assim, você já foi planejando ficar todo esse período ou não? Ou foi pensando que... Não, isso foi um acidente de percurso. Porque, olha bem, tem certos assuntos que talvez algum dia eu vá escrever minhas memórias, explicar direitinho o que aconteceu. Não que seja alguma coisa de embaraçador, mas tem assuntos que não são embaraçadores, mas que é melhor ter uma certa descrição sobre eles. Bom, ou seja, eu me formei. O plano inicial era eu passar uns 2 ou 3 anos estudando e retornar logo para o Brasil. Por uma série de circunstâncias, de que talvez algum dia eu venha falar com mais detalhe, esse plano se tornou inviável. Então, pouco depois de eu ter me formado, olhem bem, o budismo Shin, ele é um budismo fortemente enraizado nas comunidades camponesas, principalmente do norte do Japão, daquela região do Hokuriku, as terras do norte, que eu sempre chamei de Hokuriku Dokuritsuke Owakoku, ou seja, a República Independente do Hokuriku. Nós do Hokuriku não temos nada a ver com esse tal de Japão. Eu estou brincando, é brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um lado sério. Bom, como eu já tinha, né, em Kyoto, um relacionamento muito profundo com esses camponeses do norte do Japão, e como esses camponeses adoram tudo que é coisa anticonformista, tudo que é antissistêmico, anticonformista, é com eles. Então, no meio dessa confusão toda, eles me acolheram no norte do Japão. Eu passei um tempo vivendo em meio a essas comunidades camponesas. E foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida. Porque se você vive o pouco tempo que for no meio dessas comunidades, essa fantasia do budismo individualista, que você pega o manual de faça você mesmo, fica trancado no quarto meditando, isso acaba de vez. Isso é completamente destruído, não tem a menor chance de pensar por aí. Mas nesse intervalo, eu passei algum tempo no norte do Japão, em meio a essas comunidades, que foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Mas como eu tenho um grande amigo, que foi professor da Universidade do Ohô em Nagoya, que inclusive foi até
superior do templo Higashi Honganji, em São Paulo, professor Robata Buncho. O professor Robata, né, me convidou para compor a equipe, né, desse Doho Daigaku Bukyobunka Kenkyusho, ou seja, o Centro de Estudos de Cultura Budista da Universidade do Doho. Bom, foi a partir daí que eu comecei a ter uma vinculação mais acadêmica dentro do Japão, inclusive escrevi muita coisa. Diga-se passagem, eu tenho muito mais escritos e artigos em japonês que em português ainda hoje. E aí, né, a minha vida foi se encaminhando para outras direções. Só que você sabe, né, a vida não é linear. A vida tem todo um lado de espiral, que não é um círculo fechado, é um círculo certamente, mas é um círculo aberto, com descontinuidade. Então, a gente sempre, aparentemente, tem certos retornos à origem, mas que também dão margem a novos futuros. A vida tem muito disso. Bom, então, é a partir dessa fase. Eu penetrei em um universo completamente diferente, das comunidades camponesas do norte do Japão. Eu entrei naquele universo acadêmico da universidade em Tóquio. Mas essa também foi uma passagem preciosa. E hoje a prática que o senhor faz é do budismo chinês? Ou não, veja bem, terra pura? A minha prática, o meu caminho no budismo é complicado de compreender pelo seguinte. Por um lado, eu tenho toda essa formação dentro do budismo Shin, da vertente japonesa do budismo da terra pura, quer dizer, isso é uma coisa que eu percebo, que me proporcionou, é um pano de fundo, quer dizer, é um tipo de identidade que você não tem como apagar aquilo, é uma coisa que está no corpo mesmo. Agora, como eu tive um relativo distanciamento em relação à comunidade do budismo Shin, como, primeiro, eu tive essa imersão acadêmica no estudo do budismo chinês. E logo depois disso, depois que eu terminei o doutorado, eu passei 1 ano e pouco, assim, meio sem saber o que fazer no Japão. Aí eu acabei passando 2 anos como professor em Taiwan. Da experiência em Taiwan, eu acabei incorporando muito mais coisa do budismo chinês do que você possa imaginar. O que muda desse budismo japonês para o budismo chinês? Bom, aí eu vou dizer de responder de brincadeira, tudo. Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, né, que em Taiwan, embora a base do budismo taiwanês ainda seja o budismo chinês tradicional, existe um aspecto regional em Taiwan que transformou profundamente o budismo chinês. Inclusive, você percebe em Taiwan formas estritamente taiwanesas de budismo, né, que já saem daquele formato chinês tradicional. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, no Japão, vou dar os exemplos mais fáceis de compreender. Se eu for falar de verdade, a gente vai ficar horas aqui conversando. Primeira coisa, no Japão, as escolas budistas têm uma espécie de uma identidade sectária muito forte. Então, por exemplo, vamos supor que vamos supor que você é um estrangeiro abstrato, um estrangeiro que nunca ouviu falar de budismo. Aí você está no Japão. Aí você entra num templo da terra pura. Aí vai lá perguntar pro monge que está na secretaria: que budismo é esse? Que escola é essa? O monge japonês vai te responder com o máximo de clareza: nossa escola é da terra pura, o nosso fundador é tal pessoa, nós lemos tais sutras, nós fazemos tais práticas, tá. Aí você vai vamos supor que você é esse estrangeiro abstrato. Aí você vai lá no templo do Zen. Aí o monge que está ali, como é que se diz, atendendo os visitantes do templo Zen, vai fazer exatamente a mesma coisa. Nós somos a escola Zen, nosso fundador é tal, os patriarcas são tais, nós usamos tais sutras, nós fazemos o zazen, é tudo formatadinho. Agora, se o mesmo estrangeiro abstrato chegar num templo budista em Taiwan, na China, o monge, geralmente em Taiwan você tem mais monges na recepção, porque Taiwan tem uma característica interessante. Acredita-se que até 2040
O clero budista em Taiwan vai ser exclusivamente mulheres. Não, cada vez você tem menos homens monges, mais mulheres se ordenam. É um dado único na história do budismo. Mas deixa isso para lá por enquanto. Aí você vai fazer essa mesma pergunta num templo lá em Taiwan. Eu acho que o monge ou a monge vai fazer uma cara de espanto, vai se perguntar por dentro: o que esse estrangeiro esquisito está querendo saber? E aí a razão é muito simples. Dentro do mesmo templo, num monastério budista chinês ou taiwanês, você tem a sala para praticar zazen. Você tem a sala em que faz os rituais da recitação do Buda Amitabha da Terra Pura. Você tem a sala de estudos, você tem a sala de cópia de sutras. É tudo tão junto que mesmo que exista, vamos supor, esse templo aqui é da escola Zen. Tá bom, é da escola Zen, mas também pratica Terra Pura, também estuda os sutras, também faz ação social, também faz um monte de coisa. Aí você vai no templo da Terra Pura. Sem dúvida alguma é um templo da Terra Pura, mas tem todas essas outras coisas junto. Então esse é o primeiro dado assim, que diferencia o budismo chinês do japonês de uma forma muito radical. Mas todas essas práticas diferentes são dentro da mesma linhagem ou eles não trabalham com esse conceito de linhagens diferentes? Existem linhagens, só que na China a linhagem é um conceito muito mais amplo. E vamos supor, você vai se ordenar no Chan, no Zen na China. Você vai receber os preceitos de um mestre do Chan, você vai fazer o Zazen. O grande problema é que você também vai recitar o nome do Buda Amitabha. Você também vai estudar os sutras. Você vai fazer também um monte de coisa que no Japão não se faria. Então, daí chega a ser divertido. É um encontro dessas tradições, assim, que lá é a origem, né, de todo o budismo japonês se originou, veio da China, né? O Chan virou o Zen. Sim. Eu sempre acho engraçado essa história, né? Como devia ser difícil para eles falarem Zen, Chan para falar Zen, né? Que para nós aqui são palavras tão diferentes, né? Sim. Então, e o budismo chinês, ele teve a base, obviamente, né, no budismo indiano, né, do Buda Shakyamuni. E o que ele é dessa... Como que ele foi da Índia para a China? Aí, né, é uma resposta quase impossível pelo seguinte, que foi um processo que levou séculos. Veja bem, uma diferença grande, por exemplo, aliás, duas diferenças grandes do budismo chinês, do budismo tibetano. No budismo tibetano, eu não vou dizer que é tudo uniforme, mas você tem aquele tipo de transmissão que vem via Universidade de Nalanda, que já traz toda uma formatação, né? Por exemplo, as diversas escolas podem ser muito diferentes, mas todas elas têm algumas referências em comum, e vem muito daquela tradição de Nalanda. Agora a China, em parte pela dimensão territorial, em parte pela diferença em que os diversos ensinamentos são transmitidos em diferentes regiões, em diferentes épocas. Na China entrava de tudo, dependendo da circunstância do momento. Então, essa é uma primeira diferença. Quer dizer, a quantidade de textos, por exemplo, a coisa mais difícil é você determinar, por exemplo, quais seriam os pensamentos do budismo indiano que teriam formado no início o budismo chinês. Bom, e tem um segundo problema, que é tanto ou mais importante. Quando a gente pensa, por exemplo, a transmissão do budismo no Sudeste Asiático, vamos dizer, Sri Lanka, Myanmar, Tailândia, ou quando você pensa na Ásia Central, Tibete, Mongólia, Manchúria, que a gente percebe o seguinte: eu posso estar errado, se alguém quiser me corrigir, eu até fico feliz, mas é a forma como eu penso. De um modo geral, a civilização clássica desses países se inicia no momento da introdução do budismo. Então, por exemplo, entre o budismo no Sri Lanka, aí você tem o desenvolvimento da civilização clássica do Sri Lanka. Entre o budismo no Tibete, é a partir daí que se forma aquilo que hoje em dia a gente chama de civilização tibetana. Agora, o caso chinês era completamente diferente. Porque na Ásia, pelo menos, a China foi o primeiro caso do budismo entrado e ser transmitido
e uma civilização que já estava plenamente consolidada a partir das suas bases. Então, quando o budismo entra na China, em termos de literatura, de pensamento, de ciências, de tecnologia, a China estava no mesmo nível que a Índia. Então, eles não viam na Índia uma fonte de civilização, porque eles já tinham uma civilização consolidada. Com tudo isso, o budismo entrou e entrou com muita força. E isso vai determinar um segundo ponto. É que o processo das traduções ele é extremamente importante na história do budismo chinês. E essas traduções vão implicar em um longo e problemático diálogo entre os conceitos do budismo indiano e os conceitos do pensamento chinês tradicional, principalmente no caso do taoísmo. Então, na verdade, como o budismo chinês era uma espécie de uma reconstrução do pensamento budista, no contexto de uma civilização já plenamente consolidada, então isso vai assumir características, né, completamente diferentes do budismo de outras regiões da Ásia, que tem um lado problemático, certamente, mas que também tem uma dimensão que me fascina. Então, assim como o budismo fez em outros países, que ele acabou incorporando elementos de religiões que já haviam ali, na Índia ele acabou incorporando elementos do taoísmo? Desculpe, na China ele acabou incorporando elementos do taoísmo? Sim, pelo seguinte. Quando se começaram a traduzir os sutras budistas, a literatura budista para a língua chinesa, tinha muitos termos budistas que não tinham equivalente em língua chinesa. Bom, em alguns casos eles cunhavam conceitos novos. Mas em grande parte dos casos, eles começaram a usar conceitos de origem taoísta. É aquilo que se chama, né, na linguagem especializada, quer dizer, o budismo da comparação de conceitos. Quer dizer, através de uma comparação de conceitos budistas e taoístas e outros, foi se construindo uma conceituação, um vocabulário próprio, que acabou sendo a base do budismo chinês. Quer dizer, então nós temos aí um elemento que não é pura e simplesmente a incorporação das religiões ou práticas nativas no interior do budismo. Nós temos quase que um diálogo entre duas civilizações que vão criar uma terceira coisa, que não é nem mais o budismo indiano, nem o taoísmo. E isso acabou ficando mais popular que o taoísmo na China ou não? Bom, pelo menos na situação contemporânea, a gente pode dizer tranquilamente que, seja no continente, na China continental, seja em Taiwan, e enquanto presença religiosa ostensiva, o budismo tem muito mais força que o taoísmo. Quer dizer, o taoísmo ele existe como religião independente, ele se mantém enquanto tradição cultural, enquanto tradição literária. Agora, se a gente for pensar em termos, por exemplo, em Taiwan, o crescimento do budismo a partir de 1987 foi um troço prodigioso. E nós não tivemos um crescimento, embora o taoísmo também tenha se desenvolvido, não ocorreu o desenvolvimento tão forte do taoísmo quanto foi o caso do budismo. Mas existe algum choque assim lá cultural entre eles ou não? Absolutamente nenhum. Nenhum. Eles não estão. Veja bem o seguinte. O brasileiro precisa conhecer mais Taiwan. Eu acho que é importantíssimo a gente ter um conhecimento maior do que é a sociedade taiwanesa. Mas existe uma característica cultural taiwanesa muito interessante. Existe uma diferença entre a religião popular, que está ligada à maior parte da população, e as religiões específicas. Então, por exemplo, o setor da população que segue só o budismo é um setor muito grande, é um setor maior que no caso das outras religiões, mas ele é menor do que a religião popular. Por exemplo, o setor da população que segue só o taoísmo, o setor da população que segue só o cristianismo, que segue só o islã, são setores grandes, mas também são bem menores do que a média da população. E se você entra
nos tempos da chamada religião popular, as pessoas não. O que é budismo, o que é taoísmo, o que é cristianismo, elas não estão interessadas no assunto. Então, quer dizer, tem essa dupla estrutura da religião taiwanesa, que é uma coisa que eu acho que é pouco compreendida no Brasil. Entendi. Essa religião, ela é uma mistura, então? Eu não saberia defini-la, porque a impressão que eu tenho é que em cada esquina ela é diferente. Uhum. Eu vou dar um exemplo aí das artes marciais. Você pega, por exemplo, o karatê japonês. Então, karatê Shotokan. Você tem aquela formatação que todo mundo que é do Shotokan, no mundo inteiro segue. Tem as regras de competição, tem os golpes, é tudo padronizado. Na China, em Taiwan, você tem a impressão que você tem uma linha de arte marcial diferente em cada esquina da cidade. Eu posso estar errado, mas é a impressão que eu tive. Uhum. E isso é em Taiwan. No resto da China, por exemplo, a escola budista, ela é mais uniforme? Não. Aliás, eu vou te contar, mas vou te dizer uma coisa, que para muitos talvez seja chocante. Uniformidade não combina com o Chile. Talvez Chineses, em tudo que eles também. fazem, eles acabam sendo plurais de algum jeito. E talvez não combine com o budismo também, porque pelos lugares que eu andei, eu também não vi uma uniformidade budista, né? Ou seja, não significa que o budismo não exista ou que ele não tenha força na China. A única coisa que você não pode esperar na China é que ele seja uniforme. Aí você vai perder seu tempo. Você for procurar onde é que está o budismo chinês. Isso é uma fantasia. Você tem milhões de budismos chineses. Uma pergunta é como que o budismo sobreviveu àqueles momentos onde a política na China perseguia religiões? Concretamente, que momentos? Veja, por exemplo, naquela época em que da invasão do Tibete, né? Aquele momento histórico ali, por exemplo, aparentemente o governo chinês ele se dizia ser contra a religião. Ou pelo menos foi assim que eu interpretei o momento histórico. Na verdade, você tem diversas fases completamente diferenciadas nesse processo. Tem estudos sobre esse assunto, inclusive em japonês. Nós podemos dizer o seguinte: nos primeiros anos do regime maoísta, né, vamos supor, desde a vitória da Revolução de 49 até o início da Revolução Cultural, a política do governo chinês, pelo menos em relação ao budismo chinês tradicional, foi relativamente soft. Ou seja, existia aquela colocação do partido, que a religião era ópio, aquele tipo de coisa, mas não existia uma postura de bater forte no budismo. Inclusive, como grande parte dos budistas chineses apoiaram e participaram da Revolução, e isso é uma coisa que não começa em 1949, eu sempre digo, no século XX, tudo começa com a Revolução de 1911 na China. Eu acho a Revolução de 1911 na China um dos movimentos mais extraordinários da história humana. Em 1911, existe uma participação budista fortíssima na Revolução. Então, como já existia uma certa tradição revolucionária no budismo chinês, o partido sabia disso. Então, existia uma certa duplicidade na política. Você é antirreligioso num certo sentido, mas reconhece os méritos dos budistas revolucionários. Então, vamos nessa toada, levando da melhor maneira que puder. Esse foi mais ou menos o quadro que a gente encontrou entre 49 e o começo da Revolução Cultural. Bom, momento da Revolução Cultural. Eu vou falar aqui com prudência pelo seguinte: se divulgam hoje no Brasil uma série de visões bastante unilaterais, diria mesmo distorcidas sobre a China. Então, como se trata de um momento bastante polêmico, bastante difícil, e que eu confesso que eu não estudei suficientemente, então vamos com um pouco de calma. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: uma característica da Revolução Cultural foi hostilizar fortemente não só o budismo, mas também todos aqueles traços da cultura tradicional chinesa.
confucionismo, daoísmo, a medicina tradicional chinesa, etc, etc, etc. Eu posso estar errado nos detalhes, mas em linhas gerais foi isso. Então, ocorreu certamente, quer dizer, uma repressão, um ataque bastante duro em relação às religiões, incluindo aí, evidentemente, o próprio budismo. Esse é um período muito duro da história chinesa, que depois tem que ser avaliado com mais rigor. Ainda, termina a Revolução Cultural. A China fica mais ou menos naquele limbo, não sabendo muito bem para onde que ela está indo. Aí, eu não vou fazer nenhum julgamento de valor hoje. Em 1978, começa aquele movimento da reforma do Deng Xiaoping. Bom, eu tenho um livro muito interessante aqui em japonês, que fala do budismo na China contemporânea. Ao que consta, quando começou a abertura do Deng Xiaoping, a sociedade budista chinesa estava com uma expectativa muito modesta em termos de renascimento. Ou seja, nós vamos mantendo os templos, vamos levando a coisa como der, o budismo não vai morrer, mas vamos levando devagar. Pô, consta, né, que no início da década de 80, subitamente, tinha multidões de dezenas de milhares de pessoas nas portas do templo querendo entrar. Ou seja, a nível de alguma coisa que existia enquanto uma consciência popular, o budismo estava muito mais enraizado do que se imaginava. Bom, isso... Ou será que as pessoas estavam precisando de algum remédio que ali eles iam encontrar? As motivações são diversas. Se você lê os relatos, né, dos chineses que retornaram ao budismo ou que se tornaram budistas nesse intervalo, você tem motivações de diversos tipos, não dá para uniformizar. Como eu já disse, a coisa mais difícil é uniformizar a China. Quanto mais você tenta fazer isso, mais ela se te escapa entre os dedos. Mas o que eu posso dizer é que a partir desse processo, primeiro começou a ter um reconhecimento maior das ordens budistas enquanto instituições religiosas. Então, nesse livro mesmo, aparecem umas polêmicas muito engraçadas entre as ordens budistas e o Partido Comunista Chinês. Então, aparece um Partido Comunista Chinês no jornal do Partido Comunista Chinês, notícias. É preocupante esse crescimento do budismo, o que vamos fazer? Aí a ordem budista responde, nós respeitamos completamente as leis do país, estamos atuando completamente dentro da lei, se está crescendo, a culpa não é nossa. Bom, e o mais importante, ao mesmo tempo, né, que ocorre esse renascimento do budismo no nível religioso, uma coisa que eu percebi muito forte em Taiwan, mas que também existe no continente, existe um certo retorno à dimensão intelectual, filosófica do budismo. E aí o que eu sinto é o seguinte, uma das coisas que mais me entristece, pelo pouco que eu conheço, porque eu leio a língua, eu tenho acesso a uma série de materiais que a média dos brasileiros nem sonha que existe. É uma coisa interessante, né? Que, com todas as críticas que possam ser feitas à China, muitas delas são justas, aquilo que tem que ser criticado mesmo. Eu não vou ficar apresentando a China com óculos rosados. Mas do pouco que eu tive condição de penetrar nos últimos anos, existe na China hoje em dia, incluindo o budismo, um debate intelectual de nível altíssimo. Esse debate tem que ser mais divulgado no Brasil, mais divulgado, assim chamado Ocidente, porque essa hegemonia intelectual do Ocidente está se transformando num verdadeiro câncer intelectual do planeta. Então temos que começar a discutir com a China. Você já deve ter percebido que eu gosto muito mais da China que do Ocidente. Eu tenho uma predileção pela China. Ela tem muito mais importância na minha vida que o Ocidente. Mas não é só uma questão afetiva. Você percebe que em vários aspectos, com todos os problemas, com tudo aquilo que tem que ser criticado, e tem que ser criticado com dureza, que tem problemas sérios também, a China, incluindo os estudos budistas, ela está se desenvolvendo prodigiosamente. E a gente sabe muito pouco sobre isso. Eu vou te dizer uma coisa que é uma convicção minha pessoal.
Eu estudei o budismo no Japão durante 18 anos. Eu tenho muito acesso, por exemplo, aos estudos em Taiwan, na China, alguma coisa na Rússia. Eu diria o seguinte: os 4 grandes centros dos estudos budistas no mundo. Primeiro, o Japão. A partir do final do século XIX, o Japão conquistou uma hegemonia nos estudos budistas que ainda hoje é incontestável. Agora, segundo e o terceiro são Taiwan e a China. O quarto é a Rússia. E no momento a gente não tem um quinto. Você vê, por exemplo. O que é essa hemogenia que o senhor fala? Ou seja, se a gente for na área estritamente dos estudos acadêmicos, o desenvolvimento dos estudos, seja em termos da quantidade, da qualidade, por exemplo, dos estudos históricos, linguísticos, filológicos, por um lado. Segundo, as reflexões de caráter filosófico sobre o budismo. A qualidade e a quantidade da produção do debate nessa área. Eu vejo que esses 4 países detêm uma hegemonia quase completa. Bom, eu vou dizer uma coisa meio dura. Existe uma obra de um grande estudioso russo, que eu tenho um respeito infinito por ele enquanto acadêmico, que foi um autor chamado Otto Otonovich Rosenberg, que foi um autor russo que viveu alguns anos no Japão no início do século XX. Ele conhecia prodigiosamente a escolástica budista japonesa, como a maior parte dos japoneses não conhece. Ele tem uma obra que foi publicada originariamente em russo. Depois teve uma versão para o alemão, né, que parece desaparecida da história. Que eu pedi a vários alunos meus na Alemanha para procurarem. Não se encontra em biblioteca em lugar nenhum. Mas, como acontece com frequência com os japoneses, além de valorizarem profundamente a sua cultura, eles têm uma forma, eu diria mesmo, até mesmo organizada, sistemática, de preservar tudo que a cultura dos outros países tem de importante. Então, a obra do Otto Otonovich Rosenberg, eu li em tradução para o japonês. Inclusive, é uma obra influente no Japão. É uma obra que em japonês se chama Bukkyo Tetsugaku no Shomondai. Ou seja, os problemas da filosofia budista. Essa obra sozinha tem mais valor do que tudo que foi feito na área dos estudos budistas nos Estados Unidos em mais de 100 anos. O Rosenberg não tem rivais no Ocidente. E eu posso dizer o porquê, se alguém me perguntar depois com mais detalhe. Quer dizer, então, é interessante, porque eu também, você sabe, eu também gosto muito da Rússia. Eu tenho uma relação afetiva muito forte com a Rússia. Eu fui influenciado pelos russos em vários aspectos, no mínimo uns 3 ou 4, incluindo, por exemplo, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa fantástica, que são as artes marciais russas. Eu pratiquei no Japão, mas achei uma coisa fantástica. Agora, é interessante que, no caso russo, nós temos 2 figuras que são determinantes. Primeiro, uma figura que é internacionalmente conhecida, que é o professor Fyodor Hippolytovich Shcherbakoi. Mas Shcherbakoi, por que ele conhecia o budismo a fundo? Você deve saber muito bem. Em várias regiões da Sibéria, existem populações budistas mongóis que seguem o budismo tibetano. Então, Shcherbakoi, ele aprendeu diretamente com essas etnias mongóis que viviam na Rússia. Daí que o conhecimento direto que ele tinha do budismo, das práticas budistas, não tinha praticamente rivais. Ele não estava só com a literatura. Ele lia tibetano, ele lia sânscrito, mas ele estava também lá nos Shedras, discutindo com os lamas, aprendendo com os lamas. Bom, mas o Rosenberg é uma figura interessante, porque ele segue um caminho diferente. Ele passa um breve período na China, se eu não me engano, no final do século XIX. Ele percebe que o estado dos estudos budistas na China, naquele momento histórico, não era muito promissor. Ele vai para o Japão e passa vários anos aprendendo no Japão.
Agora, eu não vou dizer que eu gostaria de traduzir essa obra, né, porque eu estou numa época que eu fico traduzindo de praticamente tudo. Mas eu não hesitaria em dizer que nas ditas línguas ocidentais, né, essa obra do Rosenberg é o estudo mais extraordinário sobre a escolástica budista japonesa que já foi publicado. Que interessante. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas agora vontade de pedir para traduzir, né? Faça essa oferenda para sanga nossa de poder Bom, traduzir isso. podemos até planejar isso, se for o caso. Porque, veja bem, Rosenberg, num certo sentido, ele acertou em cheio por uma razão muito simples. Quando a gente pensa no budismo japonês, a gente pensa no budismo sectário. Então, tem o Zen, tem a Terra Pura. Mas pouca gente sabe que aquela escola Yogacara, que vem das traduções de Xuanzang na China, ela foi, sobretudo, preservada no Japão. Quer dizer, o Japão é o único país onde, além do estudo da escola Yogacara, você tem ainda hoje templos Yogacara no Japão. Isso é muito importante. Agora, então, toda aquela escolástica budista que vem da Universidade de Nalanda, centrada, por exemplo, no estudo do Abhidharma, principalmente do Abhidharma Kosha de Vasubandhu, mas também incluindo aqueles trabalhos mais antigos que vêm do Abhidharma Sarvastivada. E o desenvolvimento disso enquanto pensamento da escola Yogacara, isso foi preservado durante séculos no Japão. É uma tradição, inclusive eu começo a suspeitar. Eu tenho visto, né, nos meios de comunicação ligados ao Japão, que existem certos indícios, né, de um certo renascimento budista debaixo das condições da pandemia. Eu não vou falar sobre isso, que são só informações muito vagas. Mas, às vezes, eu tenho a impressão, né, que é possível que a renovação do budismo japonês no século XXI venha precisamente dessa tradição Yogacara. É uma coisa impressionante como o pensamento da escolástica do budismo indiano foi preservado e transmitido no Japão durante séculos, quase que esperando que um gênio como Rosenberg viesse lá para divulgar. Bom, mudando um pouquinho de assunto, o senhor fala muito sobre o budismo enganjado, né? E todo mundo sabe que o senhor é uma pessoa muito enganjada politicamente, tem várias opiniões. E aí eu queria entender o seguinte: algumas escolas, né, o senhor já até comentou aqui, tem uma compreensão diferente sobre isso, né? Às vezes a gente conversa e fala assim, tá, mas se isso aqui é samsara, o que a gente querer mudar o samsara? O samsara vai ser sempre ruim. Então, eu queria que o senhor explicasse por que dessa postura. Bom, eu não vou dizer que essa postura não exista na Ásia. O grande problema, na Ásia, por exemplo, você tem as instituições budistas. As instituições budistas, elas são grandes, elas moldam a sociedade. Então, elas são influenciadas pelas circunstâncias sociais e também influenciam essas mesmas circunstâncias. Certo? Então... Só desculpa, só fazer um paralelo. Seria como, por exemplo, a Igreja Católica aqui no Brasil, porque ela acaba sendo influenciada e influencia também? Sim. A Igreja Católica é um exemplo muito bom. Porque por exemplo, no Japão, você pode ter uma tendência dominantemente conservadora nas ordens do budismo japonês. Mas como os budistas japoneses, pelo menos os grandes setores dele, sabem que o budismo tradicionalmente tem problemas. Sabem, por exemplo, que o Japão se envolveu em questões altamente problemáticas no século XX e sabem disso muito bem. Então, é visível que eles não podem se calar. E isso cultivou um espírito crítico extremamente forte em certos segmentos do budismo japonês, que tem se manifestado enquanto movimentos sociais.
Ou seja, você vive, por exemplo, o budismo no Japão, não aquele budismo pausterizado para estrangeiros, que tem em Tóquio, em Kyoto. Tem alguns templos, assim, praticamente especialistas em estrangeiros, que é o pessoal que paga uma taxa, passa um tempo ali praticando, aí volta para os Estados Unidos dizendo que entendeu o budismo, que atingiu a iluminação. Bom, isso é brincadeirinha, vamos falar com clareza. Mas se você vive dentro das ordens japonesas, você percebe que existe um vínculo muito forte entre budismo e sociedade. E uma série de questões que são duríssimas, que são inescapáveis e que exigem um posicionamento. Você não tem como não se posicionar. Então, essa ideia, porque é samsara, que não tem jeito, isso é fantasia, gente. No concreto, no real, por exemplo, a maneira como se pensa o próprio samsara. Eu vou te dar um exemplo da figura mais notável do budismo da Idade Média japonesa, o mestre Honen. Você deve saber daquela teoria histórica do budismo, de que tem um primeiro período na história budista, em que existe o ensinamento, a prática e a realização. Depois ocorre gradualmente uma decadência, e tem o ensinamento e tem a prática, mas a realização se torna muito rara. Aí tem um momento final, né, que você só tem um ensinamento e tudo mais vai para o brejo. O mestre Honen, na Idade Média, ele vivia a crise do budismo medieval japonês. Ele sofria muito com esse esquema. Agora, no momento em que se define a perspectiva budista dele, o Mappo, o momento, a época do fim do Dharma, ela deixa de ser pura e simplesmente uma era de degradação. Ela se transforma no instante histórico da decisão entre o falso e o verdadeiro, sem optar e abandonar. E isso, em Honen, significa claramente um processo de ruptura histórica. Ou seja, não existe ruptura com o samsara que não seja simultaneamente uma ruptura histórica. Sempre existe uma ruptura em relação a alguma coisa. Não é essa fantasia que eu fico brincando dentro do meu coração. Eu não captei. Isso leva tempo. Eu gostaria até algum dia de falar com mais detalhes sobre o Honen, sobre o budismo da Idade Média japonesa. Mas o que eu posso dizer é que se a gente pega grande parte dessas compreensões tradicionais do budismo, elas implicam um posicionamento histórico bastante concreto. Mas então, primeiro, vocês querem ser budistas conservadores ou budistas desengajados, à vontade. Mas me digam por que isso pode ser budismo. Me digam aonde que isso é budismo. Até agora ninguém disse. Tá, eu vou fazer uma defesa de uma ideia que não é minha, tá? Sim. Então, assim, eu tô aqui contrapondo alguma coisa que não é bem aquilo que eu sigo ou que eu acredito. Mas, assim, se nós estamos buscando a iluminação, nós estamos tentando atingir algo melhor, não mais essa reencarnação que ocorre involuntária. No que a sociedade, no que o nosso redor vai influenciar nisso? Coisa mais simples. Primeiro obstáculo, um dos grandes obstáculos a qualquer prática do caminho: o ódio, o discurso de ódio. Se você aceita o discurso de ódio, se você aceita o ódio, começa a atacar as pessoas pessoalmente ou agredir, você já está preso no samsara. Não tem nenhuma possibilidade de ruptura do samsara sem a ruptura com o ódio. Mas aí é porque eu entendo que sempre houve, tanto no Japão quanto no sul ali da Ásia, essa influência do budismo na política, monges que sempre influenciaram isso, né? Eu sei que isso faz parte do budismo, mas eu sempre tive essa dúvida de por que eles estavam usando esse tempo lutando na política e não realizando práticas. Porque, aparentemente, quanto mais você entra na política, mais ódio aquilo te gera. Mas aí isso é a verdadeira questão do caminho. Você ser capaz de entrar, fugir da política você não vai. E isso é fantasia.
Agora, se você está em um universo em que a política é dominada pelo ódio, então você tem que atravessar a política e ir para além do ódio. Você tem que dar um exemplo daquilo que está realmente em pauta. Tá. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando a Monja Cohen ela teve um posicionamento a favor do Lula, quando o Lula estava preso, eu percebi que aquilo gerou mais ódio em determinados alunos dela que deixaram de seguir ela, ou até outros budistas que ficaram um pouco chocados com aquele posicionamento dela, do que trouxe mais paz para as pessoas. E aí eu falei, epa, será que isso está certo? Então, eu sempre aqui no canal, eu tento fugir de assuntos políticos, que não é o nosso caso aqui, porque não é um debate político, Bolsonaro, não é isso que a gente está fazendo, mas eu sempre tento fugir disso, porque eu falo, cara, pelo menos que aqui, quando a pessoa estiver assistindo, ela tenha o seu momentinho de limpar a mente disso, ela possa não ficar pensando nisso. Então eu, até por respeito ao público, eu não falo disso. Aí em outro lugar eu posso falar sobre os meus posicionamentos, sobre aquilo que eu acredito, né? E por muito tempo eu me privei de fazer postagem nas redes sociais políticas, assim, falando, eu acho que isso vai gerar mais ódio, mais raiva nas pessoas do que benefícios. Então eu me privei disso por muito tempo. Se você entrar no meu perfil, você vê que eu praticamente não coloco nada disso. E não porque eu não sou politizado, mas porque eu não quero passar mais ódio para as pessoas. Eu entendo perfeitamente a sua postura. Eu vou iniciar minha resposta situando um período importantíssimo da minha vida, que foi a época que eu estive na Universidade de Comasal. Quando eu estava em Comasal, eu tinha grandes amigos de extrema-direita. A gente quebrava o pau no debate, mas nunca houve um ataque pessoal. Não existia ódio de nenhum tipo. Quer dizer, tinha pessoas que não acreditavam. Né? Quer dizer, eu tinha debates violentíssimos com esse cara da direita. Daqui a pouco a gente estava no boteco tomando cerveja e conversando animadamente. Porque, pessoalmente, nós éramos amigos. Isso é um ponto que muitas vezes é difícil as pessoas entenderem. Quer dizer, como que você pode ter conflitos fortes no pensamento, conflitos fortes na política, sem que isso envolva o ódio, o desprezo pessoal? Agora, você me fez uma pergunta boa. Eu não veja, certamente eu tenho uma visão do Lula completamente diferente da Monja Cohen. Mas eu acho que a defesa que ela fez do Lula não tem absolutamente nada a ver com ódio. Quer dizer, com todas as diferenças imensas que existem de posicionamento entre a Monja Cohen e eu, nesse ponto eu acho que ela tomou uma postura absolutamente correta. E você não pode entender a postura dela como sendo uma postura de ódio. Ela não expressou ódio nem desprezo, porque não agrediu ninguém com isso. Então, ela não provocou o ódio. O ódio que já existia no contínuo mental de muitas pessoas veio à tona em função dessa postura dela. Mas isso é muito mais o problema do ódio dessas pessoas, o ódio não conscientizado, não trabalhado dessas pessoas do que dela, que ela nesse ponto não teve problema nenhum. Se eu fosse criticar a Monja Cohen, eu poderia criticar, mas nesse ponto eu nunca vou criticar. Agora, pensa bem. Então, né, se nesse caso a Monja Cohen assumir uma postura eticamente correta, eu diria nesse ponto, pelo menos impecável, se alunos dela ou outros budistas reagem a essa, por exemplo, se eles fizessem uma análise, em termos budistas nós divergimos do seu apoio ao Lula por tal razão. Em termos éticos, em termos políticos, na visão budista a gente tem uma visão diferente. Se fosse pura e simplesmente um debate com a Monja Cohen, não teria problema nenhum. Explicitariam as posições divergentes e discutiria, e a nível pessoal se terminava numa boa. Agora, aí eu vou dizer com contundência, se a Monja Cohen assume uma postura absolutamente correta do ponto de vista ético, e vários budistas, discípulos dela ou não, reagem a isso com ódio, significa que essas pessoas estão completamente presas no samsara, completamente presas nos venenos da mente, e não estão discernindo corretamente.
Isso é diferente quando você discordar da monja Coen. Você achar que, em termos budistas, ética ou politicamente, ela deveria tomar outras posturas. Isso seria perfeitamente admissível. Mas o que eu sinto, o ódio não é dela. E essas pessoas que se afastam, pura e simplesmente em função de uma postura política dela, que eu pessoalmente considero justificada, essas pessoas, eu vou dizer, estão fracassando na sua prática budista. Estão dominadas pelo ódio, estão imersas na imensidão do samsara. Não existe ruptura com samsara sem ruptura com ódio. Enquanto você está no discurso de ódio, você está dominado por Mara, pelos hostes de Mara. O senhor diz que eticamente é correta a postura dela porque ela demonstra compaixão por um ser humano que está no momento de sofrimento? Como, por exemplo, nós aprendemos no budismo que se uma pessoa assassinou, estuprou, fez coisas terríveis, nós devemos criar compaixão por ela, né? Então, assim, por mais que eu até acredito que ela não visse o Lula como uma pessoa terrível, mas se ele fosse qualquer outro tipo de presidiário, fosse esse rapaz que ontem, infelizmente, atacou uma escola, lá, esfaqueou a professora e as crianças, um budista que vai visitar ele na cadeia, eticamente ele está correto para estar demonstrando compaixão a um ser em sofrimento? Foi isso que o senhor tentou dizer ou não? Não, a minha posição é outra. Veja bem, eu acredito que para um budista, principalmente para alguém que exerce o sacerdote budista, você ser capaz de ter, como é que se diz, eu diria mais do que compaixão, quer dizer, ter uma certa abertura, ter uma certa empatia, até mesmo para as pessoas mais criminosas, embora isso tenha seus limites, porque tem determinados criminosos que eu não vou tolerar, já vou dizendo isso aqui. Quais? Mas isso... Que tipo de criminoso que não seria tolerável? Bom, eu acho que existe um exemplo muito bom hoje em dia, que eu não vou mencionar, que você já deve saber. Mas, voltando assim ao certo. Então, uma coisa é você ter empatia, você ser capaz de ouvir, você ser capaz de entender os motivos de uma pessoa que ocasionalmente cometeu um crime. Isso é uma coisa. Isso é perfeitamente legítimo. Agora, embora eu discorde completamente da política do Lula, eu não sou lulista. Bom, se vocês quiserem saber, eu me coloco em uma posição infinitamente à esquerda do Lula. Mas isso não importa. Eu achava que o senhor era anarco. Sou parente. A rigor, eu não sou anarquista, mas eu tenho muitas amigas e amigos anarquistas. Eu tenho um vínculo mais afetivo do que intelectual com os anarquistas, porque eu gosto muito, como eu gosto da China, por exemplo, eu gosto dos anarquistas, eu tenho muitas amigas e amigos anarquistas, mas deixa isso para lá, porque isso a gente discute na outra hora. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, em que pese o meu distanciamento político em relação ao Lula, eu não considero o Lula um criminoso. Bom, supondo que você possa demonstrar, através de procedimentos legais legítimos, que o Lula cometeu crimes e que dentro desses limites ele deve ser condenado, isso é outro problema. Mas os processos da República de Curitiba, né, não foram nada disso. Nós sabemos disso perfeitamente. Supondo que alguém tenha que ir para o presídio, né? É muito mais o advogado que processou o Lula do que o próprio Lula. Isso é claro para mim. Bom, não vou entrar em detalhes. Eu tenho uma compreensão muito clara de quem é o senhor Sérgio Moro. Mas eu não vou tocar, porque isso aqui não é a tônica do problema. Mas o que eu posso dizer é que, com todas as críticas que eu faço ao Lula, e que não são poucas, o processo da República de Curitiba, eu acho que foi claramente uma injustiça, uma farsa jurídica. Então, em termos de uma posição em defesa da justiça, da correção ética, as posições da monja Coen, eu acho que se justificam. Eu fiquei com duas perguntas aí. A primeira é a seguinte: quando o senhor disse que tinha debates com seus amigos da direita, e que esses debates eram calorosos, mas que no final vocês estavam de bem e se sentiam bem, a minha pergunta é a seguinte:
quando um amigo da direita tá defendendo aquelas ideias, no fundo, dá pra sentir amor nele? Por exemplo, a intenção no fundo dele é boa, assim como alguém da esquerda. Ambos querem o melhor das pessoas, mas cada um num formato, cada um acha que a forma de conseguir aquilo é diferente. Era isso ou não? Não é isso, mas tem um lado que é parecido. Porque uma coisa que me impressionava nesses amigos meus de direita japoneses, que nenhum deles era possuído pelo ódio. Eles não tinham ódio pelos seus adversários políticos e intelectuais. Eles tinham divergências políticas, divergências intelectuais. Quer dizer, a relação não tinha absolutamente nenhum vínculo com ódio. Agora, nenhum deles era uma figura humanamente perversa. Muito pelo contrário, diga-se passagem. Eram pessoas que tinham, quer dizer, convicções honestas em seus posicionamentos políticos ou intelectuais. Evidentemente que eu não tenho dúvida alguma que os posicionamentos deles são completamente equivocados. Eu acho que a direita está errada, não tenho dúvida disso. Eu dizia isso claramente para esses amigos meus, todos. Vocês estão errados, e inclusive eu dizia a razão. Por tal e tal e tal e tal razão, esse discurso não tem consistência na sociedade real, isso não vai ter nenhum sentido positivo. A grandeza deles é que eles me ouviam com atenção. Não só não reagiam com ódio, mas apresentavam contra-argumentos. E isso é completamente diferente. Entendi. Quer dizer, Eu tento não sentir ódio quando apresento opiniões diferentes da minha, porque eu sei que, na grande maioria, exceto aquele cara que tá querendo se eleger por questões próprias e conseguir mais poder, exceto esses casos que são raros, mas na grande maioria das pessoas é assim. Elas estão vendo o problema, querem resolver, mas a maneira que elas enxergam para resolver é diferente da minha. Então, mas eu sei que a intenção é boa, a intenção é a mesma que a minha, e por isso que eu tenho um pouco de dúvida com relação a nós budistas entrarem na política, porque assim, se eu estiver defendendo as minhas ideias, quem me garante que eu tô certo? Eu li, eu estudei, mas quem me garante que eu tô certo e que aquela solução vai ser a melhor? Porque eu não tenho bola de cristal. Eu não sei o que a minha solução vai desencadear. Eu sei na teoria o que ela pode trazer. Sim. A resposta é muito simples. E aí eu vou partir de um ponto de uma questão básica do budismo Shin. A coisa mais básica do budismo Shin é a profunda tomada de consciência da minha ignorância. Eu sou basicamente um ignorante. Eu sou aquele que, movido pela ignorância, renasce desde tempos imemoriais e está completamente perdido no samsara. Esse é o ponto de partida. A ruptura com o samsara exige essa tomada de consciência da própria ignorância. Bom, o fato de eu ser ignorante não é justificativa para eu não pensar a fundo as coisas, para eu não tentar fazer as coisas certas. Mas certamente todos nós sempre corremos o perigo de estar errados. Esse é um risco assim permanente na nossa vida. O fato de nós corrermos o risco de estar errados, e quando nós erramos, é importante admitir que se errou. Nós admitimos que erramos, nós mudamos de percurso e tentamos de novo. Agora, o que importa aí, primeiro, se nós budistas não devemos ou devemos nos envolver com a política, não temos alternativa. Não existe como não se envolver. E geralmente esse pessoal que diz que não se envolve, geralmente se envolve da pior maneira possível e não está interessado em ouvir críticas a respeito. Quer dizer, não vou citar nomes, mas eu conheço várias pessoas aí que tiveram posições políticas indefensáveis, que até agora não fizeram autocrítica e não apresentaram nenhuma argumentação viável. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, primeiro, enquanto seres humanos e enquanto budistas, nós não temos como não nos envolver. A ideia de que é possível... Bom,
Se você quisesse trancar numa caverna no Nepal para o resto da vida, aí problema é seu, não sou contra. Acho que até na sua caverna no Nepal, você vai ter problemas políticos com o cara que vai estar trazendo comida toda manhã, quem sabe. Você vai continuar em relação, você vai ser membro de uma comunidade, mas deixe isso para lá, que isso não tem importância. Então, primeiro, não existe como não se envolver. Principalmente numa situação histórica como a gente está vivendo. A ideia de que seja possível não se envolver já é de sair de uma fantasia. Segundo, que incluindo a mim mesmo, incluindo a todos nós sempre temos a possibilidade de errar ou de errar a fundo. Certamente temos. Agora, nesse processo, pelo menos dentro da visão do budismo Shin, que é uma visão que exige uma constante tomada de consciência da minha própria ignorância. Isso sempre na primeira pessoa. Então, eu sempre tenho que ter essa disposição de admitir que eu estou errado, que eu errei em determinados momentos. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, já dizia o grande Yasuda Reijin, que é um personagem fundamental do budismo japonês, que a autocrítica é o fundamento de toda a crítica. Ou seja, se eu não tenho a capacidade de me autocriticar, então eu não posso criticar mais ninguém. Esse é um ponto básico, fundamental. Ou então, nesse sentido, por exemplo, esses amigos meus japoneses de direita, eles não estavam querendo prejudicar a sociedade. Eles não estavam querendo prejudicar a vida das pessoas ou do país, da sociedade internacional. Eles não eram pessoas possuídas pelo ódio, que reagiam com violência a argumentos ou posicionamentos opostos. Agora, certamente, o que eles pensavam que era o melhor, e que eu não penso que seja melhor, pelo menos eles tinham a grandeza de aceitar o debate franco, aberto sobre isso. E alguns deles, eu me lembro de alguns, que eu não vou citar aqui, algumas relações que a gente teve, alguns debates, né, que podem ser engraçados, mas podem criar melindres em algumas pessoas. Mas eu muitas vezes sentia nessas pessoas, né, um senso de humor muito grande, uma percepção da própria relatividade, das suas próprias posições, inclusive não só uma ausência de ódio, mas uma capacidade muito grande de empatia em relação a adversários políticos. No sentido que era aquele reconhecimento mútuo, né? Que mesmo que a gente esteja em conflito, estamos mesmo, não é questão de dizer que é tudo igual, mas o conflito a nível político, intelectual, né, ele não deve ser entendido como uma coisa medíocre, como ódio pessoal. E só isso já muda tudo. Você pega, por exemplo, o Senado, o Congresso Brasileiro. Todo mundo para de fazer ataques pessoais. Vamos discutir as questões em pauta. Então, o que está havendo com a pandemia? O que são as causas da pandemia? O que a gente pode fazer para superar a pandemia, para defender a população? Aí aparecem propostas diferentes. Mas se estiverem discutindo isso, por mais contrastantes que sejam as posições, alguma coisa muito melhor aparece. Mas, por exemplo, se aparece uma pessoa que questiona lockdown, essa pessoa imediatamente, antes mesmo de poder apresentar qualquer nível de pesquisa, ela já leva 5, 6 xingamentos de genocida, taxista, etc. E ela não tem nem a oportunidade de apresentar uma pesquisa. Então, eu vejo que algumas ideias estão tão fechadas que não estão abertas a esse debate. Tem umas coisas que já está formada uma opinião. Então, não tem nem como debater, não tem nem como trazer uma informação nova. E isso cabe tanto para o pessoal da esquerda quanto para o pessoal da direita. E aí eu te pergunto, Monge, se nós gastarmos muito tempo nisso, eu concordo com o senhor diz, é impossível a gente não estar se envolvendo com a política, mesmo na caverna no Nepal. Mas se nós não gastarmos tempo com isso, quanto tempo de prática sobra para nós? Se a gente fica se envolvendo nessas questões políticas. E isso é prática. Por exemplo, o que adianta, por exemplo, eu me trancar no meu quarto,
vou fazer meditação do amor, da compaixão universal. A primeira pessoa que entra em choque comigo, eu digo, seu Petralha, seu coxinha. Ou seja, uma das coisas que eu aprendi, principalmente nos anos do meu retorno ao Brasil, quando a gente começa aquela prática formal do budismo, então vamos supor, você vai fazer meditação. Então, você tem dificuldade com a postura, você tem dificuldade com a respiração, a mente está agitada. Mas isso, em um semestre, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, isso muda. Não é uma coisa tão difícil assim, você se aprofundar na meditação. É uma questão de treino. Agora, o teste da autenticidade dessa prática necessariamente vai vir no confronto com a vida real. Então, por exemplo, se eu passo 15 horas por dia praticando a meditação da compaixão universal, e o primeiro adversário político que eu encontro, eu só sei lidar com ele com xingamentos ou com discurso de ódio, isso implica que eu não estou praticando. Se a prática é isso, então é melhor não praticar de barulho. Ou seja, o teste, eu digo isso, não só nessas questões extremas, dos seus enfrentamentos políticos ou coisas do gênero, até mesmo os problemas do cotidiano. Então vamos supor, eu estou lá sentado em meditação, no estado quase beatífico. Aí começam a surgir aqueles problemas do cotidiano. E nem precisa ser problema político, nada assim tão complicado. Se eu não encaro esses obstáculos da vida cotidiana, esses sofrimentos muitas vezes intensos da vida cotidiana como prática, então eu não estou entendendo o que seja prática. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu, evidentemente, como o budismo tem diversas escolas, tem diversas abordagens. Então, por exemplo, você pode fazer retiros, você pode fazer 1 hora de meditação, ou pode passar 6 meses em retiro fazendo meditação. Nada disso está errado, tudo isso, inclusive, é uma coisa muito boa. Agora, o teste da autenticidade dessa prática, necessariamente ele vai vir nessas circunstâncias do cotidiano. E no meu caso, o cara pode dizer que esteve no Tibete, ou na Birmânia, ou no Japão, praticando 30 anos. Se ele cai no discurso de ódio, né, a prática dele, para mim, não me convence em nada. Tá certo? Mas, e como não sentir ódio pelo Bolsonaro? Essa é uma coisa simples, né? Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sinto ódio por ele. Eu tenho uma análise muito clara do quem que ele é, do que é preciso fazer com ele. Ou seja, eu não tenho ódio pelo Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele é um criminoso, genocida, e que tem que ser preso e condenado. Aí eu vou expressar minha compaixão profunda. Eu recomendo prisão perpétua com trabalhos forçados. E vou dizer, eu não tenho nenhum ódio por ele. E agora, eu, por exemplo, como eu disse, eu acabo sendo também bastante politizado, mas eu me pego sentindo ódio. Volta e meia, eu acabo me sentindo ódio, inclusive dentro dos meus próprios grupos, dentro dos grupos que compartilham da mesma ideia do que eu, mas surgem oposições, né, dentro do grupo, que eu acho que os próprios grupos eles surgem mais oposição até que às vezes com o mundo externo, porque eu quero dizer assim, dentro da tua própria bolha existe mais confronto às vezes do que quando você sai da tua bolha. E aí quando eu sinto esse ódio, eu vejo que eu senti um ódio por uma pessoa, eu tô ali desejando um câncer nela, uma coisa assim, um câncer eu exagerei um pouco agora, mas assim, tô desejando mal pra ela. Qual é o passo? O que eu faço? Me afasto um pouco disso, do recuo? O que eu faço nessas horas? Primeira coisa, aí eu vou falar bastante dentro da abordagem da Escola da Terra Pura. Como no budismo da Terra Pura, nós partimos da premissa que nós somos ignorantes, quer dizer, que o nosso fluxo mental é determinado pela ignorância, e que o ódio, que a cobiça, sempre aparecem com uma força extraordinária. Você tentar negar, quando você sente que está com ódio, é uma coisa irreal. Agora, se você vai desenvolvendo uma certa capacidade de introspecção,
Aquela capacidade de, no momento que surge o ódio, você perceber que o ódio surge. E aí você começar a assumir um certo distanciamento. E, inclusive, a perceber que se você está numa relação conflituosa com uma pessoa, se você toma consciência que você está possuído pelo ódio, se você assume um mínimo de distanciamento, você consegue ter um outro tipo de interlocução com essa pessoa e você vai ver os resultados que são muito melhores. Aí que é o grande problema. Prática budista não é você ficar trancafiado dentro de si mesmo. Você vê, a prática budismo sempre pressupõe a sangha ou a comunidade como contexto de prática. Nós sempre praticamos em conjunto, praticamos na relação. E essa relação não é necessariamente harmônica, muito pelo contrário. Daí que a capacidade de perceber o ódio surgindo em nós. E isso não é questão de virar santinho, nem bonzinho e dizer que você não tem ódio por ninguém. E a capacidade de, mesmo sentindo isso, tomar consciência disso e desenvolver um outro tipo de interlocução, um outro tipo de interação, eu acho que isso que determina a qualidade da nossa prática. Esse é um problema. Que veja bem o seguinte, vou falar de uma coisa jocosa, que você sabe que eu sou jocoso, você mesmo disse que eu sou brincalhão. E nesse ponto você tem toda a razão. Veja bem o seguinte, tem uma daquelas fantasias do budismo ocidental, pessoal, que eu chamo de o kit meditação. Então você compra aquele livrinho, aquele manualzinho, aí você passa 10 horas trancado no seu quarto, obedecendo aquelas instruções todas. Eu sento de tal jeito, respiro de tal jeito, visualizo de tal jeito. Ah, que maravilha, agora eu estou bamba, estou craque no assunto. Bom, isso é um erro de saída. Porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi na Ásia, o budismo sempre, a prática budista sempre se deu num contexto comunitário e relacional. A coisa mais notável que eu percebia naqueles camponeses do norte do Japão, ninguém ali dizia que era iluminado, ninguém tinha pretensões de ser iluminado. Se não existiam conflitos, tinha conflitos seríssimos. Mas a coisa que mais me impressionava quando surgia o ódio, a capacidade que aquelas pessoas tinham de perceber o surgimento do ódio, de perceber a sua própria ignorância, e que como isso criava relações humanas de uma natureza completamente diferente, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu já tive. Agora, certamente, hoje em dia nós temos um novo problema. Uma coisa são esses conflitos que se dão dentro das relações comunitárias presenciais. E existe um outro problema muito sério, que é quando isso é transposto para o meio da internet, para os meios online. E aí eu vou relatar uma pequena experiência insignificante minha. Logo que eu retornei ao Brasil, as pessoas começaram a cobrar que eu tivesse mais presença online, na internet, entrasse no Facebook, fizesse essas coisas todas. Que até aí eu era um verdadeiro troglodita nesses assuntos. Aí, né, no começo, eu cheguei a ficar entusiasmado que no Facebook, um monte de locais, tinha um monte de grupos sobre budismo. Mas existe um mecanismo meio facebookiano, que eu acho uma coisa muito estranha. As pessoas, por exemplo, começam um grupo com um determinado objetivo. Daqui a pouco fazem uma meia dúzia de postagens, mas a coisa não caminha. Aquilo entra num padrão, né, que geralmente tem quase nada a ver com supostos objetivos. Agora, isso ainda é um problema leve. Eu já vi no passado, e aí você deve me compreender, eu acho que 2016 foi o divisor de águas do budismo brasileiro. 2016 foi o ano em que os posicionamentos ficaram claros no budismo brasileiro, esse negócio de neutralidade foi para lá tudo lixo. Mas eu percebi que em grupos que deveriam desenvolver a prática budista, ou seja, a capacidade de escuta, a capacidade de, pelo menos, procurar entender o ponto de vista adverso, de você saber convencer as pessoas ou tentar dialogar com as pessoas a partir daquilo que elas dizem. Eu percebi que não era isso que estava acontecendo. Que existia
Tinha uma cristalização de posicionamentos assim quase que automáticos, quase que mecânicos. E aí eu chego até a sugerir que na época que a gente vive, além da relação comunitária presencial, nós budistas vamos ter que aprender a lidar com a relação online, com a relação desses meios online, que é uma coisa que a gente fala que faz, mas não faz. Que uma coisa é formar um grupo de budistas. Aí todo mundo adora. Pô, se a gente percebe que a prática budista tem essa dimensão comunitária, que ela implica esse processo de tomada de consciência dos conflitos, de desenvolver os conflitos enquanto conteúdo do caminho, e se nada disso rola, se nada disso acontece nessas redes, então alguma coisa está errada. E a impressão que eu tenho é que nós, budistas, ainda não aprendemos a lidar com as redes nesse sentido. Nós vamos ter que pensar o que será a sanga virtual. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Quando o senhor começou a falar, eu não imaginei que o problema era esse desses grupos. O problema eu achava que era ter que ficar respondendo sempre as mesmas perguntas, né? Porque eu já vi, acho que até o senhor, eu sempre tive uma coisa, como que eles têm tanta paciência, sempre chega uma pessoa nova perguntando a mesma coisa que já foi perguntado, que ela não teve nem a capacidade de rolar ali o grupo para ver o que já foi debatido antes, ela vem com aquela mesma pergunta e sempre tem alguém com aquela paciência de responder de novo, né? Eu acho que isso é muito desestimulante nesses grupos aí. E outro fator também bastante desestimulante nesses grupos é que também dá muito debate, que vira uma briga muito rápido, né? Na verdade, não são debates. Que geralmente são coisas provocadas ou por fatores emocionais ou por visões dogmáticas, unilaterais. E debate mesmo não assume esse formato. Ou seja, o que eu estou sentindo, eu retornei ao Brasil em 2005. Como na época, né, o meu vínculo com esses meios eletrônicos era muito superficial, eu tinha participação nas sangas, era uma coisa dominantemente presencial, que muitas vezes, quer dizer, a coisa encaminhava muito bem. Nos diálogos presenciais, podia ter um problema ou outro, mas geralmente a coisa caminhava bem. Agora, eu comecei a perceber que no desenvolvimento dos recursos eletrônicos, das redes sociais, por assim dizer, o nível de debate que muitas vezes ocorria presencialmente não rolava nas redes sociais. Aí, né, eu vou dar só um exemplo banal do meu cotidiano. Uma coisa que sempre me chamava a atenção. Entre 2013 e 2017, eu passei 4 anos trabalhando na Universidade Federal da Paraíba. Agora, eu sempre gostei muito de Porto Alegre. Jorge Porto Alegre, num certo sentido, tem lados péssimos também, mas no melhor sentido, é uma cidade anárquica, no sentido que eu gosto do termo. Então, sempre que eu vinha de férias da Paraíba, em janeiro e em julho, eu sempre vinha para Porto Alegre. Para mim, locais que me dão prazer de viver no mundo, basicamente são 3. Tóquio, Kaohsiung e Porto Alegre. São as minhas metrópoles, as minhas 3 grandes metrópoles. Bom, mas eu contando um dado interessante. Então, na época, às vezes, eu dizia, eu estou indo para Porto Alegre, eu mandava mensagem em inbox para vários amigos. Eu estou indo para Porto Alegre, eu preciso entrar em contato contigo, o meu celular é tal, o fixo do local onde eu estou é tal, é tal, é tal. E ninguém entrava em contato comigo. Aí eu percebi que não era nem omissão, nem maldade das pessoas. Existe um mecanismo assim, quase inconsciente, que se não for, por exemplo, inbox do Facebook, você não está falando nada. Então as pessoas querem, ou seja, não é que elas querem. Existe um mecanismo inconsciente que leva as pessoas a perceber, a estruturar o mundo dessa maneira. Bom, ou seja, eu acho que existe uma dimensão muito importante do desenvolvimento da prática budista no contexto das redes. Porque até hoje a gente não conseguiu desenvolver o nível de debate, de diálogo que a gente tem no mundo presencial nas redes. E a gente tem que se perguntar o porquê disso.
Eu percebo que na rede as pessoas falam com certeza coisas que elas não falariam pessoalmente. Hum, Sabe que aqui no canal eu sofri dois ataques. Um porque eu usei um termo infeliz. Isso foi hum, 4 anos atrás, usei um termo infeliz. E o pessoal homoafetivo se sentiu ofendido por aquele termo. Eu não sabia que aquele termo ofendia eles. E aí eles me hum. explicaram por quê, eu pedi desculpa e isso já está resolvido. Depois esses outros vídeos, até trouxe aquela sanga Ribon para conversar e tudo Ah, mais. Rainbow Saga. Sim, É. sim. E e o outro ataque é justamente de um padre. Ah, Que eu não imaginava, que eu tenho certeza absoluta que esse padre jamais falaria as coisas que ele fala aqui no canal, dos comentários que ele coloca aqui no canal, talvez ele até coloque nesse vídeo, pessoalmente. Eu tenho certeza hum. absoluta que pessoalmente ele não falaria aquelas coisas. E quando fala de política, aquilo cresce ainda mais, né? As pessoas, aquilo Ah, expande, né? ah. Você está me dando um exemplo suplementar. Porque, deixa eu dizer uma coisa. Incluindo eu mesmo. Eu acredito que não exista ninguém que se comporte nas redes exatamente da forma como se comporta presencialmente. As redes têm uma dinâmica própria, têm um mecanismo próprio, que é uma coisa que é diferente. Agora, o que eu sinto, né? Aí eu vou repetir, né? Se a gente pensa que a prática budista não é uma prática individualista, que ela é uma prática essencialmente comunitária, é uma prática que não se realiza sem a relação com o outro, com a comunidade. E se por alguma razão isso não está se desenvolvendo no universo das redes sociais, isso significa que nós não estamos aprendendo a lidar com as redes enquanto budistas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas, monge, nós estamos chegando quase a 2 horas de conversa. Puxa, é muito tempo. Não, mas foi bacana porque ela fluiu bastante. Fomos para lugares que eu nunca nem imaginei trabalhar aqui no canal. Acho que eu sempre fugi de alguns temas e hoje a gente acabou entrando neles, foi bem bacana. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para quem está ouvindo, para quem teve essa paciência aí de ouvir quase que 2 horas de conversa. Fique à vontade. E também deixar os teus contatos aí pra te achar. Eu vou colocar na descrição do vídeo todos os contatos que o senhor deixar aí. Então vai ficar lá na Ah, descrição. Então, como que as pessoas podem te encontrar? ah. Bom, então, essa questão de como me encontrar, primeiro tem a resposta do Facebook. Eu sou extremamente ativo no Facebook. Então, se não for comigo, pelo menos procura alguma pessoa que tenha o meu contato, que certamente ela me encontra no Facebook. Eu tenho uma certa descrição a respeito dos meus outros contatos, mas pelo menos como uma porta inicial, a gente pode usar o Facebook. Uhum. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, um fechamento da conversa de hoje. Eu acho que tem. Bom, eu estou falando aqui na perspectiva do budismo da Terra Pura. Outras escolas budistas podem ter outras formas de compreensão e isso é perfeitamente natural. Eu queria resumir os pontos centrais da nossa conversa de hoje. Acho que em 3 pontos. Primeiro, que é normativo na escola da Terra Pura, a gente iniciar o processo da prática através de uma tomada de consciência profunda da minha ignorância, do meu ódio, da minha cobiça. Não se achar puro, não ficar apavorado pelo fato dessas coisas horrorosas aparecerem, porque essas coisas são a nossa realidade e a gente aprender a lidar com elas é aprender a lidar com a nossa realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, incluindo aí as relações sociais, as relações conflitivas dentro e fora da Sangha, é importante ter clareza que a prática budista é uma prática da Sangha, é uma prática comunitária. E isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi tanto no Japão quanto em Taiwan. Então, essa história do kit meditação, que você se tranca no quarto e se ilumina, eu acho melhor você fazer videogame, assistir a Netflix, qualquer coisa, que o resultado, até como prática budista, é bem melhor.
Bom, e o terceiro ponto, que eu não vou dizer que é a conclusão, mas que é um renovado ponto de partida, que as comunidades budistas se tornaram muito presentes no universo das redes sociais, é verdade. Então, nós temos grupos budistas de diferentes matizes, com grupos de discussão, com páginas, com postagens, com discussões, tem presença do budismo nas redes sociais, não só no Brasil, mas a nível mundial, uma coisa prodigiosamente forte. No Brasil, nem tanto, mas ela se fortaleceu bastante. Agora, o fato de se empregar as redes sociais no processo de difusão do budismo não significa necessariamente que a gente está conseguindo desenvolver a relação com as redes sociais enquanto prática budista. Ou seja, eu acho que aí se exige uma renovada reflexão sobre uma nova forma de ser do budismo, nesse contexto das redes sociais, da comunicação eletrônica. E aí eu vou só fechar com uma questão. Existem muitos daqueles debates, né, por exemplo, sobre budismo e neurociência, budismo e computação. Eu geralmente não gosto muito desses debates de budismo e ciência, que quase sempre eles partem de premissas falsas, ou de premissas extremamente frágeis. Mas esse debate, por exemplo, entre a informática, a robótica e o pensamento budista, ele tem uma certa razão de ser. Então, o primeiro ponto. Algumas teorias diriam que o cérebro humano, ou que a mente humana, é perfeitamente equivalente a um computador. Então, você não teria nenhuma diferença entre a mente humana e a estrutura dos computadores. O pensamento budista se opõe radicalmente a isso. Ou seja, se você pressupõe a distinção entre os dharmas da forma e os dharmas da mente, então é impossível você compreender a mente humana como sendo um equivalente, por exemplo, da informática, do computador. Agora, em cima dessa premissa, como que nós podemos pensar o mundo da informática enquanto um mundo que pode ser o local da prática budista, o local de se lidar criativamente, de se lidar de uma forma aberta com as divergências, com os conflitos? E não só isso. Eu acho que seria importante, inclusive, desenvolver uma compreensão especificamente budista do que são as redes sociais e a sua influência. Então, eu queria fechar com essa palavra. Agora, quanto ao mais, não é difícil entrar em contato comigo, embora eu tenha restrições a diversos tipos de contato, que tem pessoas que eu não deixo entrar na minha esfera de influência. Mas, embora tenha outras formas de comunicação, outras portas, eu acho que ainda hoje a melhor forma de procurar contato comigo é o Facebook mesmo. Nem e-mail. E eu não divulgo o meu e-mail com facilidade. Entendi. Mas se aparecerem pessoas com intenções sérias, se a gente verificar isso, eu posso passar o meu e-mail. Não, eu vou deixar então o teu contato do Face aqui na descrição do vídeo. É que é um pouco diferente, outras pessoas preferem não passar a rede social e passar o e-mail, mas perfeito. Eu coloco aqui na rede. O senhor está conduzindo alguma prática online, com alguma regularidade? Algum encontro? Prática não, mas eu tenho dado cursos online sobre o pensamento budista. Uhum. E já que você me colocou essa questão, vou até aproveitar para fazer o meu marketing. Principalmente, quer dizer, tem um instituto que está iniciando seus trabalhos, após uns 2 ou 3 anos atrás, aqui em Porto Alegre, que é o Instituto Zen Maitreya. Nós já estamos entrando no 8º curso online sobre budismo. Então, se tiverem pessoas interessadas nesses cursos, ou se não nos cursos, pelo menos em estudar ou em debater os temas que aparecem nos cursos, é claro que eu fico muito feliz com essa interlocução. Eu fui procurar o Zen Maitreya e esqueci que estou gravando, então apareceu alguma coisa aqui na câmera de quem estiver assistindo. Mas Maitreya com Y? É M-A-I-T-R-A, o Y só aparece no fim. Aham. Zen Maitreya. Procure que tem uma página do Instituto no Facebook, é bem fácil de encontrar. E, aliás, pode ser um dos meus contatos também. Eu vou colocar aqui também no vídeo.
Certo? Tá ok, queria te agradecer imensamente aí por estar disponibilizando esse horário para conversar conosco. Vai estar lá no YouTube em breve. E desejar aí uma ótima noite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o nosso contato. Grande abraço. Nos falamos em breve.